Olá a todos, eu sou o Felipe Chami, este é o canal Perlim Psiquice e hoje vamos falar do livro Oliver Twist. Semana passada eu comentei sobre o Isto ou Aquilo da Cecília Meirelles e eu falei um pouco de literatura infantil. Bom, Oliver Twist é muito conhecido por ser um clássico da literatura infantil, mas não foi pensado como literatura infantil. É um livro muito extenso, muito ácido, muito crítico e, num certo sentido, muito político do Dickens. É o segundo romance dele, ele lançou quando ele tinha por volta de uns 25 anos. Ele foi publicado originalmente em fascículos e é um livro bastante intenso e duro sobre a realidade social dos menores abandonados, dos pobres de Londres ou da Inglaterra, de modo geral na época. Era uma época em que estava começando a era vitoriana, né? Final dos anos 1830. E todo mundo conhece a história do Oliver, um menininho bastante jovem. Na versão original ele tinha 8 anos, depois o Dickens reescreveu para 9, que é criado num orfanato, encontra só personagens ruins para com ele, né? E vai vivendo suas aventuras, encontra um bando de crianças marginais lideradas por um judeu estereotipado, Fagin. Tem problemas com o passado, tudo isso vem à tona. Enfim, é uma história bastante mirabolante, tem muitas peripécias, acontece muita coisa. E, num certo sentido, é um livro bastante imperfeito do Dickens ainda. Porque eu falei que é o segundo romance dele, mas o primeiro romance dele é um livro que se chama The Pickwick Papers, aqui acho que chama o Clube do Sr. Pickwick, alguma coisa, que na verdade são vários episódios cômicos costurados ou juntados. O Dickens não considerava como o primeiro romance dele, ele passou a considerar o Oliver mesmo como o primeiro, e tem muitos defeitos dos primeiros romances dos escritores, né? Por exemplo, os personagens são muito maniqueístas, ou são bons ou são ruins, e assim, quando eles são ruins mesmo. Eles fazem o Oliver comer resto da comida do cachorro. Não só é comida do cachorro, como é o resto da comida do cachorro. Então, quer dizer, é uma coisa atroz, assim, é muito estereotipadão, assim, bem marcado na maldade, né? E apesar de alguns personagens já delinearem uma certa nuance de serem bons e ruins, como por exemplo o Sr. Sowerberry, que é o coveiro não, o agente funerário. O coveiro é aquela pessoa que cava, né, no cemitério, o agente funerário é o que vende caixões, acompanha enterros, etc. O Sr. Sowerberry, ele é um personagem ambivalente, ele é bom e ruim. Ele é bom por seu temperamento, ele é ruim por suas ações, porque ele segue a mulher dele, que é uma personagem horrenda mesmo, e maltrata o Oliver, ou não o defende adequadamente. A Nancy também é uma personagem que é boa e ruim, e ela é a prostituta, né, que é um personagem com vícios, né, o vício da prostituição, o vício da maldade, e só que é uma boa prostituta, né? Ela foi criada num ambiente vicioso, mas ela tem sentimentos bons. Ela ajuda o Oliver num ponto crucial da narrativa. Então ela é um pouco mais matizada que a maior parte dos outros personagens, né? O próprio Oliver, ele tem uma certa matiz assim também, porque de vez em quando, apesar de ele ser muito bom, muito angelical, ele também tem uma certa tendência a parecer meio problemático em alguns momentos. Ele agride um outro personagem, que é um personagem detestável, chamado Noah Claypole. Então a gente fica meio pensando, será que ele vai virar também uma daquelas crianças problemáticas, né, marginais, do bando do Fagin? O Fagin é possivelmente a coisa que é mais lembrada no livro hoje, que é esse judeu. Ele é referenciado toda hora como judeu, o judeu, o judeu. Apesar de que, na minha opinião, ele não é muito judeu, porque ele não pratica nada do judaísmo, ele não segue qualquer preceito ou rito do judaísmo. Ele só é mostrado bem estereotipadamente como um judeu era mostrado na época. Inclusive pelas ilustrações que eu vou mostrar para vocês, do George Cruikshank, que é o ilustrador original. Isso ficou bastante marcado no imaginário das pessoas. E ele tem aquele narigão, aquela barba desgrenhada para frente, assim. Ele é uma figura parecendo um abutre. E ele é horrível mesmo. Ele é um vilão terrível, horroroso. Como ele tem um certo... Pela própria caricatura, ele funciona como uma espécie de crítica também a como tratavam os judeus e como os judeus eram representados na arte em geral. Isso acaba sendo uma faca de dois gumes. Então o Fagin, ele é ao mesmo tempo um retrato de preconceito, mas um retrato contra o preconceito, mais ou menos como o Kipling fez com o imperialismo, né? Ele era um grande
entusiasta do imperialismo inglês, só que ele descrevendo o imperialismo inglês com o grande talento de escritor dele, como o Dickens aqui faz com o Fagin, isso acaba sendo uma crítica também, é um elemento de crítica, porque ele mostra como era a coisa na realidade, né? E mostra como aquela coisa era praticada, como era feito, como era vista, e como aquilo era natural, ou como era natural tratar aquela coisa daquele jeito. Então mostra, num certo sentido, é bastante firme a denúncia que ele faz, né? De como ele até se defende, o Dickens, ele se defendeu posteriormente sobre o Fagin, falando, mas é que na verdade os judeus, eles muitas vezes eles são tratados assim pela sociedade, as pessoas os tratam desse jeito, eles acabam fazendo esses ofícios mesmo por força de não conseguirem trabalhos adequados ou não serem tratados do mesmo jeito pelas leis e pelas pessoas, etc, etc. Então, quer dizer, é uma denúncia bastante pertinente, né? Agora, o Oliver Twist mesmo, o livro, ele é bastante extenso, como eu falei para vocês, ele não é propriamente literatura infantil, ele é muito detalhado, mas detalhado assim é um absurdo. Então, num certo sentido, eu acho que ele seria até maçante para uma criança hoje, se ela for ler o livro desse jeito, mas esse é justamente um dos grandes méritos do Dickens, porque se ele exagera em alguns personagens e a narrativa parece meio mirabolante num certo sentido, eu vou comentar para vocês sobre os reconhecimentos e coisas assemelhadas, a grande virtude do Dickens é que ele tem um detalhismo muito preciso, muito acurado, e isso torna tudo muito vivo, muito físico, muito concreto diante da gente. Por exemplo, ele fala muito... todo mundo conhece a história do Oliver, os atributos básicos dos personagens e da ação. Mas lendo o livro, a gente percebe como ele descreve cada coisa, cada roupa dos personagens, cada detalhe na fisionomia, cada detalhe nas ações, e não só isso. Ele descreve muito sobre as leis da Inglaterra da época, ele faz comentários críticos sobre a política, ele é muito mordaz, ele é muito irônico. Não à toa, o Machado de Assis era um grande admirador dessa edição, desse livro. Inclusive tem uma edição traduzida do Oliver Twist, pelo Machado e Ricardo Lísias, da Edra. O Machado de Assis traduziu, e o Machado de Assis, assim, quando ele gosta de uma coisa, ele gosta muito dessa coisa, e ele usa muito essa coisa nas suas obras. E ele gostava de relativamente ele cita, o Machado de Assis, relativamente poucas obras como grandes influências dele, né? A gente sabe da Bíblia, de algumas coisas de mitologia, Virgílio, Shakespeare, e Dickens é um dos escolhidos de Machado. Então, quer dizer, tem um grande peso, e Oliver Twist, mesmo sendo um romance imaturo, tem muita coisa ali. É muito importante depurar Oliver Twist. E isso que eu falei para vocês sobre descrever muitos costumes, descrever quase obsessivamente cada pontinho das coisas, cada minúcia, mesmo da frase mesmo, a frase vai sendo estendida até um ponto exaustivo. Isso é muito importante porque o Dickens, ele não se diz romancista nesse livro, ele se diz historiador. E a história do Oliver Twist é uma espécie de biografia dessa criança. Desde o nascimento, ele não morre no final, ele continua mais ou menos com a mesma idade, passa um certo tempo, mas é uma descrição bastante acurada e precisa e minuciosa de uma vida de uma criança. Então, ele segue, até eu vou mostrar para vocês, o título original do livro, que o Dickens assina com o pseudônimo dele, Boss, que é esse aqui. Para quem não sabe inglês, é Oliver, ou O Progresso do Garoto da Paróquia, né, que é uma espécie ou o Garoto Pária, né, que é uma espécie de enjeitado, né, que ele foi criado por autoridades do Estado e tudo. Aliás, a descrição do Dickens dos costumes do Estado, dos oficiais do Estado, por exemplo, o Mr. Bumble, que é um bedel. O bedel é um tipo de agente social que trabalha para um orfanato, para uma escola, para alguma instituição do tipo, e se acha muito importante com suas roupas, seu traje. Todo mundo lembra do Mr. Bumble. Ele tem um chapéu de 3 bicos, ele tem uma roupa meio napoleônica, ele anda com um cajado. Ele é sempre muito imponente, mas é uma figura grotesca, na verdade, patética, mesquinha. E tudo isso está aqui no Dickens, todo esse contraste que ele explora muito bem entre a pobreza e a bondade, ou entre a nobreza, ou o Fausto e a hierarquia, e toda a mesquinhez dessas pessoas, como essas pessoas são patéticas, são pobres, são ridículas. E um dos grandes méritos desse livro, por sua longa extensão,
ele foi publicado em folhetins, como eu falei para vocês, por sua longa extensão, ele cria uns efeitos de tempo muito específicos. Por exemplo, tem momentos em que o Oliver, tem um momento especificamente em que o Oliver é separado de um grupo de personagens ao qual ele se afeiçoou muito, e passa bastante tempo, muitos eventos, muitos episódios, até ele reencontrar esses personagens. E como o livro é tão comprido, mas tão comprido e tão detalhado, parece que realmente passou muito tempo. Você pode ter lido a cena no dia anterior ou 2 dias antes, mas parece que passou anos até ele encontrar. Na verdade, passaram semanas, meses até, mas o efeito de extensão do tempo é muito bem explorado pelo Dickens. Essa é uma das grandes coisas. Como eu falei para vocês, um dos problemas do livro são os personagens que são muito rasos, num certo sentido, principalmente o do núcleo amoroso. São diálogos bastante pueris, bastante convencionais, mas nesse sentido de tempo, extensão, ambientação, proposição de local, sugestão, o Dickens é inigualável, é um mestre perfeito. E essa daqui, essa edição da Penguin, recomendo entusiasticamente. Vocês acham pela internet, pelo Amazon, muito barata. Ela é importada, ela custa por volta de uns R$25. Eu comecei a ler com essa edição, que também é da Penguin. Não recomendo de modo nenhum. Essa edição ela é totalmente pelada de anexos, de análises, de críticas e notas, e isso não é bom num livro clássico. Não que o vocabulário seja especificamente difícil, apesar de ter algum vocabulário muito específico da época, e no caso do Oliver Twist, como se trata de um bando de personagens marginalizados, tem muita gíria, muito jargão. Essa edição do Oliver tem um glossário de gírias e jargões da marginalidade da época, coletado em vários dicionários, em vários estudiosos. Mas quando você lê um clássico, você precisa de um certo acompanhamento, não porque você eventualmente não vai entender a história ou não vai conseguir acompanhar o fio narrativo ou qualquer coisa assim, mas porque tem contextualizações de piadas da época, tem alguma coisa, um comentário mais aprofundado sobre leis, que o Dickens fala direto de regulamentos e de publicações de leis nos jornais, etc, etc. Agora, quando você lê uma edição sem anexo nenhum, fica muito difícil acompanhar as nuances das proposições do autor original. E aí você fica só adstrito à coisa mais básica do livro, que é o enredo, a trama, né? Que é justamente o que todo mundo conhece do Oliver Twist e que foi adaptado inúmeras vezes para o cinema e para o teatro e para a TV e para os quadrinhos, etc. As melhores adaptações para os quadrinhos, eu gosto muito de uma que se chama Fagin, o Judeu, do Will Eisner, que, incomodado com o retrato do judaísmo do Fagin no livro pelo Dickens e pelo George Cruikshank, que eu vou mostrar para vocês aqui, uma ilustração dele, resolveu fazer uma espécie de redenção do Fagin, e ele conta toda a história de como era difícil a vida dos judeus emigrados, né, na Europa do século XIX, e como eles sofriam preconceito social, e como era difícil eles se estabelecerem, como eles tinham que apelar para a marginalidade, como vemos com populações minoritárias ou comunidades marginalizadas ao longo de séculos e em todos os países e de todas as condições, né? Mas temos aqui, o Fagin do Dickens e do George Cruikshank, que é um ilustrador que fez muito sucesso, e essas ilustrações ficaram muito marcadas, como por exemplo as ilustrações do John Tenniel para Alice, ficaram muito marcadas e foram republicadas a exaustão em várias edições, deram um retrato bastante negativo do judeu. Ele é sempre retratado como uma espécie de monstro. E apesar disso, a ambivalência é sempre um dado muito importante no Dickens. Então, o capítulo final do Fagin, em que mostra as reflexões dele quando ele é pego pela polícia, é de uma tristeza ímpar, é de uma pungência muito grande. A gente fica tocado pelos pensamentos dele, pela sensibilidade do Dickens em tratar aqueles assuntos. Então, quer dizer, apesar de ter caricatura, passa longe de ser só isso. Mas as adaptações geralmente focam nisso. E elas quase sempre deixam de lado um personagem muito importante do livro, que é o Monks, que é um personagem do passado do Oliver. Algumas adaptações aqui eu separei para mostrar para vocês, muito brevemente. A do David Lean, que está na coleção da Folha, em todas as bancas. E a da Disney, que é um desenho animado, o Oliver é um gatinho, se passa em Nova York. Gente, acabou meu tempo. Se vocês quiserem eu falo disso novamente em outra ocasião. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Leiam Oliver Twist. Abraço.